Amém, graças a Deus. Mais um dia na presença do nosso Deus, do nosso amado Salvador. Estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Agradecendo a Deus por todos os benefícios que Ele tem realizado nas nossas vidas, pelo cuidado, pelo amor do Senhor, pela mão poderosa do Senhor que sustenta as nossas vidas, que tem guardado a tua alma em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação. O Senhor não nos abandona, irmãos. Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Jamais se esqueça disso. Lembre-se sempre, Ele é o teu amigo fiel e verdadeiro. Muitos podem virar as costas para você na sua longa jornada por essa vida. Alguém pode, se ainda não aconteceu, muito provavelmente ainda vai acontecer, porque todos os servos e servas de Deus passam por esses momentos. Alguém pode esquecer de você, mas o Senhor, Ele está se lembrando de você. Em todo momento, Jesus não te abandona, não te deixa, Ele está do teu lado. Amém, irmãos? Graças a Deus. Hoje, sexto dia da nossa campanha, Edificando as Muralhas. E o Senhor tem feito coisas grandes, tem ministrado poderosamente aos nossos corações, tem abençoado para que essa mensagem alcance muitas vidas. E isso é, irmãos, gratificante. É motivo de agradecer ao Senhor, porque sabemos que a palavra do Senhor está sendo anunciada. O evangelho puro, simples, verdadeiro. O evangelho sem máscaras, né? O evangelho sincero do Senhor. O evangelho é muito simples, irmãos. A simplicidade do evangelho é que as pessoas esqueceram. Ao longo dos anos as pessoas não têm, voltado a sua visão para o quanto o evangelho é simples. Mas se você observar e procurar viver o evangelho simples de Paulo, Pedro, João, dos apóstolos, então a nossa vida é diferente quando a gente busca viver o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor, Ele vem resgatando nesses últimos dias, o evangelho do Senhor, ele vem sendo resgatado sim, irmão, porque com o passar do tempo, a mensagem real vai se perdendo, está se perdendo aí. É tanto que você vê ao ponto de chegar alguém para querer reescrever a Bíblia, para querer editar a Bíblia conforme o seu bel prazer. Isso é o que senão um afastamento, uma apostasia que está acontecendo nos últimos dias. Mas sempre nos períodos da apostasia, da rebeldia, sempre o Senhor manteve os seus profetas vivos, Enquanto Elias estava lá naquela caverna achando que estava sozinho, o Senhor falou: eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Então, é o remanescente do Senhor sobre a terra. É sobre esse remanescente que virá o avivamento do Senhor. Nós sabemos que sempre uma grande apostasia precede um grande avivamento. Sempre foi assim na história da palavra do Senhor, do povo de Deus, da igreja. Sempre vinha, quando tinha uma reforma para ser realizada necessária, era realizada uma apostasia muito grande, um afastamento terrível das pessoas de Deus. Então o Espírito do Senhor vinha sobre aqueles que se mantinham de pé na presença do Senhor para realizar milagres, prodígios, maravilhas, para resgatar as almas que estavam se afastando do caminho de Deus. Nesses últimos dias é o que Deus está fazendo, queridos irmãos. Através do seu evangelho puro e simples, o Senhor nos convida: torne ao caminho antigo, buscai pelas antigas veredas do Senhor, torne ao primeiro amor. O Senhor está convidando a igreja dele a voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Glória a Jesus. Vamos orar, queridos irmãos, para que o Senhor se faça presente no nosso meio, que Ele venha manifestar a sua vontade, a sua palavra sobre nós, que Ele venha edificar na nossa vida a nossa fé, em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, mais uma vez diante de Ti estamos, para exaltar e engrandecer o Teu nome, Pai. Eu quero Te apresentar a vida de cada um dos irmãos que vão acompanhar essa mensagem.
Senhor amado, nos dá a direção para levar a tua palavra pura e verdadeira. Que essa palavra venha tocar vidas, venha tocar almas, venha transformar os corações. Em nome de Jesus, Pai, faz conforme lhe apraz. A ti pertence a honra, a glória e o poder. Neste dia, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, sem perder de tempo, vamos entrar na palavra do Senhor, capítulo 6 de Neemias. Hoje nós vamos ver aqui sobre os inimigos que conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Então nós já observamos aqui na palavra do Senhor todo o percurso que Neemias teve que realizar para chegar a construir as muralhas de Jerusalém. Ele deu início à obra, estava já perto da conclusão. Levantaram-se os inimigos contra ele desde o começo, para querer impedir a sua viagem, a sua chegada até Jerusalém. Não conseguiram. Quando Neemias estava lá, eles começaram a intimidar novamente a Neemias, acusando Neemias de conspiração, de que ele estaria ali querendo se rebelar contra o rei. Mas o Senhor falou por boca de Neemias, usando o próprio Neemias para trazer a defesa sobre toda aquela gente que estava reunida ali para edificar a cidade, dizendo: nós não estamos querendo nos rebelar, estamos fazendo isso daqui com a autorização do próprio rei, para poder edificar a cidade que está assolada do povo de Deus, que precisa de socorro. Então, ali o pessoal começou a fazer a obra. Capítulo 5, nós vemos que o povo que estava em Jerusalém, realizando aquela obra, ainda estava em miséria, em sofrimento, passando por muitas necessidades. Muitos se tornaram até escravos, e os próprios irmãos estavam querendo vender os seus irmãos, alugando eles por pão, para dar o pão, alugando seus filhos, escravizando seus filhos, vendendo para os próprios inimigos. E o Senhor usou Neemias para trazer justiça naquele lugar. Neemias, como governador, ele disse: não é bom o que vocês fazem. Então, perdoem a dívida, vamos reconstruir essa cidade, vamos repartir o que nós temos com os que não têm, porque eles ainda não têm como se manter sem auxílio. Falando de auxílio, o rei oferecia um auxílio para Neemias. Entretanto, ele não quis aquele auxílio. Ele preferiu trabalhar com as suas próprias mãos, juntamente com o povo. Ele mesmo conquistou recursos, eles mesmos foram plantar, foram colher o que eles podiam para ter o mantimento, o alimento. E das suas próprias reservas, ele tirou muitos da escravidão. Ele pagou o preço pelos seus irmãos judeus para que eles não fossem escravizados novamente. Então, Neemias foi fortemente usado por Deus para trazer grande organização, trazer paz, trazer ali para aquele povo orientação, porque estava tudo desorganizado. A maldade estava imperando novamente, a injustiça. E Deus usou Neemias e disse: não, vocês não podem fazer isso. É justamente por esse tipo de coisa que Deus trouxe castigo sobre Jerusalém, por causa da falta de piedade, pela falta de amor, de fraternidade entre o povo, é que o Senhor trouxe castigo. Então, vamos fazer a coisa certa. Então, quando a gente procura fazer a coisa certa, irmão, Deus abençoa, certo? Você pode não estar vendo muitas vezes o recurso, mas o Senhor vai enviar. Se você estiver obedecendo ao Senhor, buscando a Ele, acima de tudo, a Bíblia diz: nunca havia um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o Senhor está cuidando do povo, Então ali em todos esses momentos, Tobias, Sambalate, eles ficavam planejando meios para tentar tirar Neemias do foco da orientação da palavra de Deus, que era para construir aquela cidade, reconstruir aquela cidade. Então eles buscavam em todo o tempo uma forma de desviar Neemias do caminho. E agora no capítulo 6, que nós vamos entrar, após essa recapitulação, nós vamos ver como foi a atuação dos inimigos, persistindo em tirar Neemias do foco, da presença do Senhor, que é o que acontece na nossa vida espiritual. Muitas vezes você está focado na obra, mas sempre vai estar à sua volta, se levantando algo para querer tirar a sua atenção.
E você precisa voltar a atenção para o Senhor, para a obra do Senhor, para poder seguir em frente, prosperar e realizar o que Deus tem na sua vida. Aí diz assim, ó, sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do Vale do On. Porém, intentavam fazer-me mal. Então, aqui nós vemos, queridos, a estratégia do inimigo, querendo se congregar com Neemias. Ora, Sambalate, Gesem, Tobias, todos esses que estavam em uma coligação contra Neemias, eles já tinham revelado a sua face. Eles já tinham acusado Neemias de conspiração, coisa que jamais aconteceu, que jamais passou pela cabeça de Neemias, rebelar-se contra o rei Artaxerxes. Então, eles já mostraram que eles eram caluniadores, enganadores, mentirosos. E agora eles mesmos vêm com o pretexto de uma reunião, de realizar uma reunião com Neemias, onde Neemias estava focado na obra. Então, muitas vezes, irmão, como eu falei, você está focado na obra, alguém vai chegar fazendo convites para você se desviar do caminho do Senhor, para você se desviar do caminho da tua vitória, da tua bênção, do projeto que você está realizando. Então, é necessário muita prudência, sabedoria, discernimento, porque, infelizmente, irmãos, a obra de Deus na nossa vida é atrasada por conta da nossa falta de sabedoria, a nossa falta de prudência, a nossa imaturidade, a nossa meninice. E a gente muitas vezes cai na conversa, né? No convite, na lábia de alguém que se mostra oferecendo algo de bom para você, como que fosse teu amigo, como que fosse contribuir. E muitas vezes não é para atrasar a obra de Deus na tua vida. Então é necessário ter discernimento, entendimento. Foi o que Neemias teve da parte de Deus. Aí diz assim: porém intentavam fazer-me mal. Neemias tinha entendimento, ele conhecia, ele tinha discernimento, ele sabia que o que estava por trás daquele convite, do nada. Ora, se eles já tinham mostrado serem inimigos de Neemias, convidando Neemias para ir para ter uma reunião com eles lá, não sei aonde, isso já mostrava que não era boa intenção. É tanto que aqui diz assim, ó, versículo 3, enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então, estou fazendo uma grande obra, foi a resposta de Neemias. Muitas pessoas, quando estão diante de um convite ou de uma tentação, ou seja lá do que for, que vem para querer tirar a sua atenção da obra de Deus, não tem resposta. Acha mais fácil ceder. Não, irmão, Deus está dando a resposta para você. Alguém, fulano me convidou, vou ficar com vergonha de não ir. Deus não quer que você vá. Às vezes tem lugares que Deus não quer que você vá. Deus não permite que você vá. Aí você, para não desagradar a pessoa, vai. Busque de Deus uma resposta. Diga, não posso. Eu tenho um compromisso. Que a sua vida é cheia de compromisso mesmo. Com Deus. Mas eu vou estar mentindo. Não, você não vai estar mentindo. Porque se eu não tiver um compromisso. Irmão, nem tudo você tem que dizer sim, não. Sim, não. Nem tudo você tem que dizer sim. De forma alguma. Não é para todo convite que você vai dizer sim. Porque você sabe que o servo de Deus, o homem de Deus, ele só pisa em lugares que Deus permite. Tem lugares que Deus não permite que você entre. Às vezes é a roda dos escarnecedores que está ali. Às vezes são os teus algozes, são os teus opositores. Às vezes é uma cilada, irmão.
Às vezes alguém chega com algo para você, pegue, aí você pega, recebe, leva para sua casa, aí a maldição se instala dentro do teu lar, por meio de um ponto de legalidade, por meio de um objeto que estava consagrado para o inimigo e entrou dentro da tua casa. E às vezes é até comida também, irmão, até bebida, porque o inimigo ele é sagaz. Então, a gente tem que ter discernimento do céu. Não aceite todo convite, não aceite toda comida, todo presente que lhe derem. Isso mesmo. As pessoas são tão levadas a serem presenteadas, compradas. Não se venda, irmão, não se venda. Diante do Senhor, mantenha firme a tua postura. Por quê? Porque você está fazendo uma grande obra. Então, qualquer coisa que venha para querer tirar o seu foco da obra é atraso de vida. Então, se livre das coisas que podem tirar você do foco do Senhor. Então, este é um dos ensinamentos que nós já vemos de cara aqui no capítulo 6 de Neemias. Estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então, Neemias disse, eu tenho mais o que fazer. Sabe, irmão, você diga, ei, eu tenho mais o que fazer, não vou ficar batendo boca com ninguém, não, tenho mais o que fazer. Não vou ficar perdendo tempo tentando organizar uma coisa que as pessoas não querem organizar. Então organize da sua forma, viva da sua forma, porque eu estou fazendo uma obra. Eu estou edificando as muralhas de Jerusalém. É a obra de Deus. As pessoas querem fazer a obra de Deus, irmão, de qualquer forma. Sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a justiça, sem compromisso com o amor real do Evangelho. Então as pessoas elas vivem por fantasias, por ilusões. Então acreditam que estão fazendo a obra do Senhor, entretanto, da sua forma, relaxadamente, a obra não vai adiante. E a pessoa fica para trás, juntamente com aquela obra de palha, de madeira. Agora, a obra que é construída para Deus, solidamente, com sinceridade, com verdade, essa obra cresce. Então, Neemias disse, eu não vou perder tempo, não. Aí no versículo 4 diz assim, e da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Olha aí, você vê mais uma lição aqui que nós entendemos. O inimigo, ele é persistente. Ainda mais 4 vezes enviou. Sambalat enviou mensageiros para Neemias para dizer, venha, vamos conversar. E a gente não sabe nem porque aqui o versículo não fala exatamente quais eram os argumentos que Sambalat estava apresentando para querer convencer Neemias de deixar a obra. Mas seja lá o que fosse, irmão. Seja lá o que foi que Sambalat disse para Neemias, nada foi capaz de convencê-lo a deixar a obra de Deus. Então deixa eu te dizer um negócio. O inimigo vai tentar de uma forma, aí você diz não. Aí você pensa que ele vai ficar da mesma forma, vai falar, ele vai inventar outras estratégias. Sabe? Porque o inimigo, irmão, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem tragar, rugindo como um leão. Então, ele observa a tua vida, ele sabe quais são os teus pontos fracos, ele sabe qual é a tua inclinação, as tuas fraquezas ele conhece. Então, ele vai tentar de todas as formas. Ele tenta de um jeito, não dá certo, ele tenta do outro, tenta de outra forma, tenta novamente. E isso ele não para até conseguir, é o projeto dele, é o propósito dele. Entretanto, você tem que ser persistente. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o Senhor traz alívio. Embora que levante depois mais tentações, porque a vida do crente é assim, irmão. É luta e vitória, até a gente chegar na glória. Tá entendendo como é que é? Então o inimigo vai continuar perseverando em te destruir, mas você vai continuar perseverando em buscar a face do Senhor e ele vai te dar vitória.
que foi exatamente o que o Senhor Jesus fez. Lembra da tentação de Jesus no deserto? Aí a palavra do Senhor diz aqui em Mateus capítulo 4 sobre a tentação de Jesus. Ali Jesus ele foi persistente, ele continuou perseverando. Você vê que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito do Senhor para o deserto. Foi o próprio Deus que levou ele para lá. E lá ele foi tentado pelo diabo. Aí você vê, Deus permite, irmão. É Deus que permite. Mas a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Mas ele permite que o diabo venha. Mas juntamente com a tentação, Deus permite, Deus libera pelo seu Espírito Santo força, graça, de sorte que nós possamos suportar as provações, as tentações, porque Deus ele prova a nós. A tentação é uma forma de Deus nos provar, mas quem tenta é o diabo. Porque aquele que tenta, ele tem a intenção de que a pessoa caia na tentação. Mas aquele que prova, que é o Senhor, a intenção dele é aprovar você. O projeto de Deus é que você saia dessa prova, dessa luta que você está passando, abençoado, edificado, com conhecimento, com entendimento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E ali a Bíblia diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum e no final ele teve fome. E os anjos do Senhor só chegaram para alimentar ele depois. Não pense que é assim, irmão. Você, eu estou no limite, estou com fome, estou no máximo, não aguento mais, não vou conseguir ficar de pé. Consegue, irmão. Às vezes a gente pensa que está no limite, mas o Senhor ainda nos dá força para a gente caminhar. Porque a bênção do Senhor só vai vir depois da grande provação, depois da grande tentação. Então, antes da bênção, da vitória, veio a grande tentação. A fome em si, que Jesus passou ali, né? Aquilo tudo ainda não era a grande tentação ou prova de Jesus. Não foi foi um grande esforço que Jesus passou. Passar ali, aqueles 40 dias jejuando, foi um grande esforço. O esforço dele em si ali o Senhor já estava provando a sua fidelidade para com Deus pelo projeto de jejuar. Mas agora ele iria provar negando a tentação, negando as trevas. Então, irmão, é assim na nossa caminhada, certo? Muitas vezes você faz algo para Deus que realmente é muito difícil para você e você acha, pronto, Jesus, já fiz, acha que fez tudo. Mas ainda sempre há algo que nós podemos fazer a mais para o Senhor. Aleluia. E aqui diz, irmão, que chegando-se a ele o diabo falou: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas o Senhor respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí o diabo fez o quê? Desistiu? Foi embora? Não. Ele continuou. Transportou Jesus para a cidade, colocou ele sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te abaixo daqui, porque está escrito, aos teus olhos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Você vê, irmão, que o diabo sempre usando a palavra de Deus para querer iludir o servo do Senhor. O inimigo é assim, irmão, ele conhece a Bíblia de uma ponta a outra, certo? Então, as pessoas muitas vezes caem na ladainha do inimigo, na inversão das palavras, porque ele sabe iludir, ele sabe ludibriar, enganar, e usa até, muitos aí são as falsas religiões, usam a palavra de Deus para trazer mentira, e às vezes é mistura, falam um pouco de verdade, que é para poder enganar as pessoas, mas naquele meio da verdade está, as mentiras estão entranhadas lá, de forma sorrateira, e a pessoa não percebe, mas está ali, envolvida em algo enganoso, ilusório, porque tem um pouquinho, somente um pouquinho da essência da verdade. Então, irmãos, veja que o diabo é sagaz. Ele usava a palavra de Deus para querer enganar o próprio Deus. Ora, se ele tentou Jesus Cristo, o Filho de Deus, imagine a mim e a você.
Então nós temos que ter cuidado, também temos que ter a palavra do Senhor na ponta da língua. Diante da persistência do inimigo, nós precisamos estar respaldados pela palavra do Senhor. Aí Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente ele transportou Jesus para um monte alto, mostrou todo o reino do mundo, as glórias dessa terra. E disse: eu vou te dar tudo isso aqui, se você me adorar. Mas Jesus disse: vai, Satanás, porque está escrito, vai de reto, porque está escrito: ao Senhor teu Deus darás adoração, somente a Ele adorarás e só a Ele servirás. Aleluia! Então, queridos irmãos, diante dessa persistência, por 3 vezes o diabo persistiu com Jesus Cristo. Jesus resistiu até o fim. E ali chegaram os anjos do Senhor e serviram a Jesus. E deram a vitória do Senhor. Porque, irmãos, é assim. O inimigo ele fica tentando, persistindo. Mas você tem que permanecer firme e perseverar para poder alcançar a bênção e alcançar a vitória. Não é fácil, não é, mas não é impossível. Também não é impossível, porque o Senhor, ele libera força. Porque Jesus, ele estava, irmão, em jejum, em oração, cheio da palavra de Deus. Assim é possível vencer. Mas as pessoas não querem orar, jejuar, buscar a Deus, se consagrar, sabe? Tirar a aparência do mal das suas vidas. Aí como é que quer vencer esse mundo? As tentações. Fica impossível dessa forma. Nós só vencemos o pecado, a carne, edificando o nosso espírito. É igual aquela analogia, né? Todos nós temos dentro de nós, como se fosse um lobo e um cordeiro dentro de nós. Aquele que você alimentar é o que vai ficar firme. Se você alimentar o lobo, como é que você alimenta o lobo? Com as obras da carne. Cedendo às tentações, deixando de orar, deixando de buscar, aí passando a se preocupar mais com essas coisas da vida, dar mais atenção para lazer do que para a obra de Deus. Isso aí você está fazendo o quê? Você está mortificando o cordeiro dentro de você e está dando alimento para a carne, que simboliza o lobo, né? Que vai se voltar contra você, que vai devorar a tua vida, o teu espírito, a tua alma. A tua carne fica fortalecida e o teu espírito fica enfraquecido. Agora, se você ora, jejuma, busca, que era o que Jesus fazia constantemente, se consagra, vigia nas palavras, aí você vence o inimigo. Então você vê que os inimigos de Neemias, eles persistiram por 4 vezes. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira eu respondi. Ou seja, você tem que estar convicto, você tem que saber o que você quer. No mundo espiritual, irmão, o reino de Deus ele é tomado por esforço. Quem se esforça é que se apodera do reino de Deus e das maravilhas do Senhor aqui nessa terra. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela quinta vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Olha só. Então quer dizer que Sanbalate mandou 4 mensageiros, 4 vezes o mensageiro convidando Neemias. Nas 4 vezes Neemias rejeitou o convite. E agora ele manda uma carta na quinta vez, uma carta aberta para Neemias. E agora ele vai mostrar as garras dele. Porque, irmão, é assim. Às vezes você diz não para uma pessoa e a pessoa fica, não, mas vamos. Aí você, não, vamos sim, convidando você para o mal. E você resistindo. Aí quando você diz, não, meu amigo, olha, de jeito nenhum, eu não faço parte disso, eu não tenho negócio com isso. Aí a pessoa revela qual era a verdadeira face. Aí começa a ameaçar. Aí começa a fazer chantagem emocional. Já prestou, irmão, atenção que tem pessoas que são assim? Infelizmente, isso acontece muito. E às vezes até no âmbito dos relacionamentos, né, queridos? Então,
São pessoas maquiavélicas, pessoas que elas calculam muito bem como persuadir você, como conquistar você, como tentar entrar na tua mente, como tentar... Irmãos, perdoem o barulho aqui que tem uma pessoa chamando a vizinha. Aí, o que acontece? Vai querer lhe persuadir, vai querer estudar o terreno, conhecer você, conhecer qual é o teu pensamento, para querer te dar uma rasteira. Então, foi exatamente isso que Sambalate fez. Mas da quinta vez, quando Neemias disse, não quero saber de conversa, de forma alguma vou compactuar com você, estou ocupado fazendo a obra. Aí, olha só, ele mandou uma carta que estava escrita assim, ó. Entre as gentes se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. Pronto, aqui Sambalate mostrou qual era o teor dessa conversa que ele queria tanto ter com Neemias, convidando Neemias, convidando e nada de dizer o que era. Querendo persuadi-lo para chegar lá e ser acusado, irmão. Era isso que ele estava querendo planejar para Neemias, chamando Neemias para deixar a obra. Enquanto Neemias deixasse a obra, eles vinham, destruía tudo. Se Neemias deixasse a obra de lado lá, esquecida, para trás, sem vigia, sem segurança, irmão, não esquece da obra do Senhor na tua vida. Vigia, sabe? Fica bem alerta, cuida da tua família, da tua casa. Não permita jamais que as tuas coisas fiquem vulneráveis para o inimigo chegar sorrateiramente e destruir a tua vida, os teus sonhos, colocar a mão naquilo que Deus te deu. Então, toma muito cuidado. Você vê, a palavra do Senhor fala que Deus curou Ezequias, deu mais 15 anos de vida para ele. E ali, o Senhor deu muitas riquezas para Ezequias. Ezequias, depois de ter sido curado pelo Senhor, ele recebe a visita dos babilônios. Ele abre... Perdão, irmãos. A garganta fica um pouquinho rouca. Ele abre a porta do tesouro da casa real para o inimigo. E ali a palavra do Senhor fala por intermédio do profeta que a atitude de Ezequias não foi boa. Porque da mesma forma que viram lá os tesouros, onde ele mostrou todas as riquezas da casa real, da mesma forma eles iam entrar, iam invadir, roubar tudo. Por quê? Porque não houve prudência. Então você tem que guardar o teu lar, a tua intimidade, a tua família, os teus projetos, os teus sonhos. Porque o diabo ele tá querendo o tempo todo invadir. Tá vendo aqui? Sambalate mostrou as unhas de fora o que ele queria. Acusar Neemias, levantar calúnia para tirá-lo da obra mais uma vez. Aí, no versículo 7, Neemias fala. Neemias não, Sambalate ainda falando. Pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Olha só, ainda convidando Neemias, novamente chamando. Olha, vamos lá, porque que história é essa que vocês estão fazendo aí? Vamos lá conversar com o rei, porque está todo mundo dizendo que você está querendo se rebelar. Agora Neemias, ele estava firmado. Ele sabia o que ele estava fazendo era correto. Ele já tinha autorização do rei. Como a gente está frisando aqui sempre, o tempo todo. Ele estava autorizado pelo rei. Então, Deus, ele te autoriza, irmão. Ele te outorga para realizar a obra dele. Está chancelado pelo céu. Então faz, confia no Senhor. Então não tema adversidade, não tema perseguição. Continua fazendo a obra de Deus. Aí o plano dele era
vamos lá conversar com o rei. Neemias disse, rapaz, o negócio está certo aqui, que história é essa? Não vou sair daqui não arredo meu pé daqui. Porque, irmão, quando você está firme no que você está fazendo, na obra que você está realizando para Deus, no projeto, seja lá o que for que você está fazendo, que você foi autorizado, capacitado, outorgado pelo céu. Não tem essa historinha, não. Ah, vou parar aqui para fazer isso. Ah, vou justificar. Ah, vou dar satisfação. Não, irmão, não tem que dar satisfação para ninguém, não. Tem que pedir autorização para ninguém da terra, se foi Deus que te autorizou. Quem é homem da terra para querer invalidar aquilo que o Senhor realiza na tua vida? Aquilo que o Senhor está prestes a realizar. O grande projeto que vai se manifestar sobre a terra através da tua vida. Então é o Senhor que está te outorgando. Não tenha medo. Então Neemias disse, não tem essa história não, vou ficar aqui, certo? Porque de tudo que vocês estão dizendo, coisa nenhuma dessa sucede, mas você, do seu coração, é que está inventando isso. Então, irmãos, tem pessoas que inventam ilusões, sabe? Pensamentos maliciosos, maquiavélicos da sua própria intenção, do seu próprio pensamento, aí quer contaminar as pessoas contra você, quer envenenar as pessoas contra a tua alma. Mas o Senhor, aleluia, Ele mostra a verdade, irmão. Por mais que alguém fique envenenado contra você, o Senhor mostra a verdade. Aleluia. Então a gente vai ver exatamente isso aqui na extensão do capítulo 6 de Neemias. O inimigo sempre acusando. Neemias, na sua integridade, permaneceu firme. E Deus mostrou que não era nada daquilo que o inimigo estava dizendo, que não tinha história de conspiração contra rei, coisa nenhuma, não. Aí Neemias falou assim, porque todos eles nos procuravam atemorizar, porque o plano do diabo é esse, irmão, atemorizar a tua alma, colocar medo em você, achar que você não vai conseguir, que você não vai adiante, que o teu projeto não vai dar certo. O inimigo o tempo todo ele fica querendo colocar temor no teu coração. Aí diz assim, ó, as suas mãos largarão a obra e não se fará. Esse era o plano do diabo, colocar temor no povo, nos judeus que estavam construindo as muralhas, para eles ficarem com medo e as mãos largarem a obra. Então você tem que ter discernimento. Então quando vem essa conversinha, essa ladainha, presta atenção, é porque tu tá dando fruto. Alguém querendo desviar você do projeto, é porque o projeto é real, o projeto é verdadeiro, o projeto é consistente, o projeto é sólido. Então não caia na ladainha daqueles opositores que vão querer desviar você do caminho. Tá entendendo por quê? Porque é cilada, é arapuca preparada para você. Aí Neemias disse, agora pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Irmão, você tem que estar orando constantemente. Peça força a Deus. Aí o inimigo está tentando nessa área. Ah, pois essa área aí que você vai ter que trabalhar fortemente. É igual no colégio, né, irmãos? A gente estuda. Às vezes não é bom de matemática. É bom nas outras matérias. Mas por que é bom nas outras matérias? É porque estuda mais as outras matérias. Porque gosta mais das outras matérias. Você tem que estudar aquilo que mais difícil é para você. Quando você estudar, você vai ver que é fácil, né? Quem persevera para estudar aquilo que sente dificuldade, vê que se torna fácil. Quanto mais você estudar, mais você vai achar fácil, vai acertar e vai gostar. Porque muitas vezes na nossa vida, por que eu gosto mais disso ou daquilo? É porque em algum momento na sua vida você alcançou êxito em uma área, né? Você conseguiu, alcançou. Aí você gostou, aí continuou e foi aumentando, foi desenvolvendo aquela área. Aí às vezes em outra área, né? Vamos supor, em outra área da sua vida, você não conseguiu, teve algum erro, alguma coisa que para você pareceu difícil. Mas se você tivesse persistido, apesar da dificuldade, você teria alcançado sucesso naquela outra parte. Então a nossa vida é assim, você tem que perseverar, esforçar as tuas mãos
para realizar aquilo que Deus colocou na tua mão, né? Aí no versículo 10 diz assim, ó: e entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Olha aí a coisa como ficou séria. Primeiro, os mensageiros disseram: você está conspirando contra o rei. Vamos conversar, vamos lá, vamos ver com o rei para apurar se isso é verdade, porque está todo mundo dizendo. Então, a gente precisa organizar isso. Aí Neemias disse: que história, eu estou aqui porque o rei me autorizou. Não tem que sair daqui não vou abandonar a obra, vou permanecer aqui. Aí Sambalate persistiu. Estou explicando para os irmãos porque isso aqui é um estudo bíblico, irmãos. Essa campanha é oração, mas acima de tudo aqui a gente tem que se fortalecer na palavra, porque é a palavra que nos faz vencer o pecado, o mundo, as tentações, entendeu? Se firmar no conhecimento da palavra do Senhor, porque tudo isso aqui é ensino para nós. A Bíblia, ela é totalmente real, totalmente nova, aplicável para nós, é útil para redaguir, para ensinar, para corrigir a injustiça. Então você vê que o inimigo persistiu várias vezes para querer tirar Neemias do projeto. Ele veio com acusações, com palavras mentirosas, querendo atemorizar o povo do Senhor. E Neemias continuou perseverando. Aí o que ele vem? Falando palavras, irmão, muito mais profundas e fortes, né? É como se fosse o tiro para matar mesmo. Que a intenção deles era matar Neemias, né? Aí ele inventou que estavam querendo chegar lá e matar Neemias para levar Neemias para outro lugar, como se fosse para fugir da morte. Na verdade, ele está encontrando a morte, que é o que nós vamos ver. Pelo tempo, irmãos, não vamos concluir hoje o capítulo 6 de Neemias, certo? Porque ficou um pouco estendida a mensagem, lembrando que amanhã a leitura ela é mais de nomes, é igual o capítulo 3, né? Que era mais a leitura de nomes, de citação de pessoas. É um capítulo bem extenso e citando as pessoas que Neemias estabeleceu como guarda, né? A relação dos primeiros que vieram para Jerusalém. Então, amanhã a gente vai concluir o capítulo 6 e dar uma explicação do capítulo 7. Mas lembrando isso, porque o opositor agora estava querendo armar uma arapuca, uma cilada, né? Para Neemias, para tirar de fato a vida dele. Porque muitas vezes, irmão, o inimigo chega, né? Ele lança uma seta aqui, uma seta acolá. Às vezes você fica enfermo, alguma coisa acontece, aí você tá vivo, você tá de pé. E o inimigo tentando, e Deus te guardando, e Deus te protegendo. Chega um momento, irmão, que o inimigo ele fica tão furioso que ele começa a pegar em armas muito fortes. Se você não tiver revestido pelo poder do Espírito Santo, irmão. Olha, eu estava vendo uma mensagem de um irmão mostrando como é que funciona o reino das trevas, né? As obras, pessoas... Tem deles que olha para a pessoa, até com o olhar eles matam a pessoa. Você está entendendo como nós precisamos estar revestidos com o poder de Deus? Lá na África, né? Não vou entrar em muitos detalhes, né, irmão? Porque os irmãos sabem, né? Citação de religião, esse tipo de coisa. Mas tem obras diabólicas terríveis que as pessoas fazem aí. Mandingas, feitiçarias, bruxarias, eles entram na casa das pessoas até por meio de animais, né? Você vê, porque que é claro que não é toda pessoa que tem um animal que é assim, mas todo bruxo tem um animal. Você vê, todo bruxo tem um gato, tem um cachorro, porque o diabo ele também entra nos animais, sabe? Às vezes ele entra nos animais, às vezes ele entra em um bicho e sai rondando na casa dos outros, jogando maldição. O negócio é sério, irmãos. E a igreja do Senhor desapercebida. E a igreja do Senhor não quer se revestir do Senhor, das forças do poder do eterno. O mundo espiritual é real. O inimigo está querendo matar os crentes a toda hora, a todo momento.
tem que estar se revestindo. E às vezes o projeto de Deus é abortado na tua vida, na vida de alguém, que Deus te guarde, Deus te livre, na vida de alguém aí, ó, se a pessoa não vigiar. Então eu e você temos que vigiar para que o projeto vá adiante, irmão, porque não é fácil para você alcançar a concretização do projeto de Deus na tua vida. É necessário ter abnegação, se negar, sabe? Se esforçar. É necessário ter renúncia. Pensa que Neemias não teve que renunciar a muitas coisas da vida dele. Ele teve muitas renúncias. Ele passou por muitos perigos. Mas ele continuou perseverando, porque ele sabia que quem chamou ele era fiel para concluir aquela obra. Você sabe que Jesus falou: quem é o homem imprudente? A não ser aquele que analisa bem o que vai fazer. Porque um homem imprudente, ele começa uma obra sem saber se vai concluir. Ele não planeja. Então, começa a construção de uma casa, não termina porque não calculou o material que precisava. Aí alguém olha e diz: olha, aquele homem começou aquela obra e não concluiu. Mas Jesus, ele é o homem prudente, irmão. Jesus, ele sabe o que faz. Ele começou o projeto na tua vida, ele vai realizar. Embora alguém queira ridicularizar, embora alguém queira dizer que não vai adiante, impedir o tempo todo que você edifique, querer colocar barreira para você não edificar uma coisa que Deus já falou que vai fazer, que Deus já evidenciou na tua vida, na vida de todos, que Ele está no projeto, que o Senhor já disse que essa obra é grande e extensa. O Senhor já falou para você: eu tenho uma obra grande e extensa na tua vida. Aleluia. E o Senhor fala, irmão, que é para ficar falado mesmo. E às vezes a gente vê assim: meu Deus, como pode? Aí quando se fala as bênçãos, as profecias do Senhor, parece que é aí que o mundo vira contra você mesmo. Em vez de ter apoio, as pessoas: oh, que bênção, que bênção. Não, é o contrário, irmão. As mentes ficam fervendo, planejando o teu mal, planejando a tua derrota. Mas o Senhor, Ele está com você. Ele começou a boa obra, Ele vai cumprir. Ele está edificando na tua vida as muralhas. Elas vão até o fim, elas vão, aleluia, ser concretizadas. Pode ter certeza deste projeto que o Senhor está realizando na tua mente, na tua alma, na tua casa, na tua família. Confia no Senhor. Ele jamais, irmão, jamais falha. Ele jamais começa algo sem concluir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor prometeu, o Senhor vai realizar. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir a boa palavra, a promessa. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanece. Aleluia. Então se firma nessa palavra, porque muitas vezes até o próprio Deus vai permitir que você passe por situações que você acha que Deus está contra você. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus faz a promessa. Abraão, depois de muita luta, dificuldade, até peca contra Deus, desobedece, mas volta por rumo de novo. Aí Deus vai dar o Isaac de Abraão e Sara. Aí quando Isaac está nas mãos de Abraão, o Senhor vai pede de volta. Você está entendendo que Deus, ele permite você passar por uma situação, você pensa, até parece que Deus desistiu de te abençoar. Até parece que o Senhor falou algo para você, algo que não era verdade. Porque Deus não mente, né, irmão? É lógico. Mas você acha que você tem tanta certeza que Deus falou com você. Você sabe que Deus falou com você. E agora as coisas estão todas ao contrário. E o inimigo sagaz, irmão, querendo colocar na tua mente que o projeto não vai adiante, que foi coisa da tua cabeça. Mas você sabe, você entende, você conhece a voz do Senhor. Aleluia! Você está entendendo que Deus está no projeto da tua vida. Foi Ele que falou, Ele vai cumprir. Então é assim. Neemias passou por situações ali, irmão, tudo contra ele, mas o Senhor estava lá. Abraão, Deus pediu de volta Isaac, mas no momento certo, Deus estava provando a fidelidade de Abraão, se Abraão estava confiando na promessa, se Deus cria, se ele cria mesmo na promessa de Deus. Então, quando Abraão estava prestes a entregar o seu filho em holocausto,
o anjo bradou: ei, não faças tal coisa, porque agora eu sei que temes a Deus. Então, irmãos, o momento de você ouvir essa grande frase da boca do Senhor está chegando, está perto. Continua fazendo o sacrifício, continua se esforçando, não se apega às coisas dessa vida. Muitas pessoas se apegam tanto a um emprego, a um trabalho, sabe? A uma coisa que Deus não está ali, onde o Senhor já te chamou para realizar a obra dele. O Senhor diz: faz essa renúncia. Aí as pessoas querem mais e mais ganância, ganância nas coisas daqui. Meu irmão, tenha ambição para o céu, meu irmão, ambição espiritual. Acima de tudo, as outras coisas o Senhor acrescenta, vai ser só consequência. Mas você vê que hoje as pessoas, elas estão com muita ambição para as coisas da terra e não tem um pingo de ambição para as coisas do reino. Irmão, para as coisas do reino não é pecado você ter ambição, não. É pecado você passar por cima do irmão, né? Por cima de pau e pedra, para querer ser chamado pelos homens. Porque o chamado que é chamado de Deus, irmão, você não precisa passar por cima de ninguém, não. Você foi chamado por Deus. Ele, ela, todo mundo que foi chamado por Deus faz o que foi chamado para fazer. Não precisa passar por cima de ninguém, não. Deus quer que você tenha o desejo de, não é a ambição de concorrer com outras pessoas, é a ambição de fazer o que Deus quer que você faça, de realizar. Você não está nessa terra para competir com ninguém, ninguém está aqui para competir com você. Tá entendendo? Cada um está para fazer o que Deus chamou para ser feito por ela, para cumprir o seu chamado, o seu propósito, o seu dom, o seu talento para ir adiante. E quando você tem esse pensamento na sua vida e deseja o mesmo para o próximo, eu espero que fulano prospere. Fulano prospere em nome de Jesus. Você vê o seu irmão abençoado, que bênção, que Deus abençoe. Aí a tua vida é abençoada também. Mas se a gente tiver um pensamento mesquinho, irmão, a nossa vida é que vai por água abaixo. Mas o que Deus tem para realizar na vida de alguém, Deus vai fazer. Independente de eu querer ou não. Deus faz. Então Neemias passou por muitas situações assim, mas ele teve que perseverar para receber a bênção, a vitória, a conclusão de tudo. Foi exatamente o que Jesus passou, aquela tentação no deserto. Após a tentação é que veio o alimento, é que veio tudo da parte do céu, não é do inimigo não. Não é alimento do inimigo não, não é prato de lentilha do inimigo que o diabo quer colocar na tua vida, irmão. Não, de forma alguma. Aleluia, mas é a bênção do céu. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Tá entendendo? A bênção de Deus não tem moído, não tem ladainha, irmão, não tem. É um caqueado, uma dificuldade que as pessoas vivem. Por quê? Porque não está na bênção de Deus. Mas quando a bênção de Deus está sobre a nossa vida, irmão, tudo é concreto, tudo é às claras, sabe? Não tem esconderijo nenhum, de estar escondendo nada, irmão. A gente é um livro aberto. Toda a nossa vida é um livro aberto na presença do Senhor. Tá entendendo como é que é? A bênção do Senhor é assim. Quando Deus deu Isaac para Sara e Abraão, pronto, chegou a paz. Chegou o que era realmente de Deus. Quando a gente busca coisas que não são de Deus, irmão, sempre tem uma dificuldade, no sentido de você tá sempre querendo se desculpar, justificar algo, porque não tá no controle do Senhor, não tá. Você que quer fazer aquilo ser de Deus e não é, irmão. Isso lembra muito, por exemplo, quando as pessoas, vamos supor, eu me lembrei agora no testemunho de uma irmã, que ela contou que tinha uma jovem na igreja que ela era uma serva de Deus, crente, e um rapaz do mundo queria namorar com essa moça. E ela falou, não, só se você for crente. Só se você for crente. Sei que ali o rapaz se converteu e ela, não, só se você se batizar. Ah, só se você se batizar com o Espírito Santo. Sei que no final das contas, Deus trabalhou ali para ele se converter, isso foi bom para ele, né? E ele querendo namorar com ela. Quando chegou na vez, aí o rapaz disse, não, agora sou eu que não quero. Vamos orar para Deus mostrar se é da vontade dele. Aí
A irmã contando esse testemunho dessa moça, né? Sei que Deus falou outra pessoa para ele e outra pessoa para ela. Então ali não houve o casamento deles, porque não era de Deus. Então você vê que tem um processo todinho para saber se é de Deus. Então não é fácil. As pessoas não buscam a orientação de Deus, faz do jeito que quer. Aí se casa com uma pessoa que não é crente. Aí namora com uma pessoa que não é crente e fica querendo dizer, não, não, ela vai se converter. Não, eu vou, através de mim, ela vai vir para o evangelho. E não vai, irmão. O pensamento das pessoas. Porque a bênção de Deus, como o Senhor já falou, esse exemplo cabe muito bem para esse tipo de situação que eu falei agora, de casamento. A bênção de Deus não acrescenta dores, ela enriquece. Então, a bênção de Deus está com você em todo o tempo. Quando é de Deus, a bênção ela vai estar fazendo aquilo que Deus chamou para ser feito. Não é algo camuflado, não é algo ilusório. Então, seja em qual for a área da tua vida, seja qual for o tipo de situação, né? O Senhor me trouxe à mente essa situação agora. Mas isso cabe para tudo, irmão. Quando Deus está no projeto, no negócio, pode ter certeza. Vai vir dificuldade? Vai. Mas a palavra do Senhor vai estar sempre confirmando. Mesmo as coisas agindo ao contrário, Deus confirmando, é de Deus, é de Deus. Quando Gideão estava ali, diante do chamado do Senhor, ele perguntou ao Senhor, o Senhor quer que eu vá libertar o povo dos inimigos? Aí o Senhor, sim, eu quero. Ele pediu prova. Deus deu a prova que ele queria. Aí ele disse, Deus, agora fale de outro jeito. Deus falou do jeito que ele queria também. Então é assim, quando Deus está no negócio, você pode confirmar. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 confirmações. Você não vai ter negativas da parte do Senhor, mas você só vai ter afirmativas, porque o Senhor Jesus falou, em mim você tem o sim. O sim do Senhor, irmão, nele nós temos sim e o amém. Porque o Senhor, ele é fiel. O Senhor não é de duas palavras, né? A palavra do Senhor diz, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Quando é sim, é sim. Quando é não, é não. E Jesus vai dizer para você, diante da tua bênção, do teu projeto, aquilo que tu tá planejando diante de Jesus, pede confirmação a Ele. Ele vai dizer, é. E se Ele disser que não, é não, e você vai seguir outro projeto para você não perder tempo, irmão, que Deus não quer você perdendo tempo, não, com nada. Neemias estava fazendo a obra, aleluia, e o que vinha para tirar ele de tempo era a oposição do mal, não era as atitudes dele próprio. Ele estava se esforçando para fazer a obra. O que vinha para querer atrasar era externo. Então não permita que o teu interno atrase a obra. Porque já tem atraso demais, irmão. O diabo já está fazendo o trabalho dele, que é enganar, é querer tirar você do caminho. Aí você vai dar brecha para o inimigo com pensamentos negativos, deixando de crer na promessa do Senhor para a tua vida. Não, meu irmão. Confia no Senhor, creia na promessa e seja abençoado no nome de Jesus. Amém, queridos. Até aqui o Senhor tem nos dado essa palavra. Se você está vendo este vídeo, ele fica gravado até o final e recebeu essa mensagem edificou a sua vida, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Ativa também as notificações do sininho para você ser avisado quando nós enviarmos novas mensagens. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração pela tua vida neste momento, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, todo-poderoso, nós te glorificamos e agradecemos por tudo que o Senhor realizou nesta manhã. Pela tua palavra que vem ao encontro dos nossos corações, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dos teus servos. Sustenta, fortalece, guia, Senhor. Ajuda em tudo. Ajuda-os a resistir quando o diabo vier tentá-los, ó Senhor. Protege a vida dos teus filhos, guarda diante das adversidades, porque a obra é grande, Deus, a obra é extensa na vida de cada um, Pai. O projeto é real, é verdadeiro, é algo sólido, Pai. Aleluia, não é momentâneo, mas é algo, Senhor, que vai alcançar almas, libertar vidas, transformar corações.
E o Senhor está na frente dos teus servos, no projeto da vida de cada um dos teus filhos, que está recebendo esta mensagem, Pai. Protege em tudo e edifica nas suas vidas as muralhas, Senhor, em ruínas. Eu não sei o que está em ruína na vida dos teus servos, mas o Senhor conhece e tem o poder para restaurar, Pai. Assim nós pedimos a Ti, pela nossa família, pelo nosso lar, que o Senhor nos blinde, que o Senhor nos proteja de toda a retaliação do mal. E que o Senhor guarde o nosso país, liberte a nossa nação. No nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Então, amanhã, nós retomamos o capítulo 6, né? Aqui na altura do versículo 10, mais ou menos, para concluir o capítulo 6 de Neemias. E vamos dar uma pequena introdução no capítulo 7, que é mais citação de nomes. E assim a gente vai adiante com a campanha de oração durante 13 dias. Nós estamos aqui até concluir os 13 capítulos de Neemias, nesta campanha edificando as muralhas. Lembrando para os irmãos que podem acompanhar os outros vídeos para você pegar o estudo completo do livro, né? Quem não acompanhou desde o início, as mensagens, entra aqui no nosso canal e vê que vai estar lá descrito os capítulos, né? Todo dia é um capítulo de Neemias. Tá bom, irmãos? Para você acompanhar, isso aqui é para edificar a sua vida espiritual. É um ensino da palavra de Deus baseado no que está escrito no livro de Neemias. E a palavra do Senhor, ela nos orienta em tudo. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Eu tenho algum problema aqui na configuração do vídeo, certo? Da live. Não tá tendo muito alcance, né? A live de ontem não teve alcance, hoje também não. Eu vou descobrir qual que é o problema, tentar resolver, tá bom? Para nós conseguirmos ter a participação dos irmãos, também nos comentários, né? Porque ficou desativado. Algo aconteceu aqui que desativou tudo isso. Mas a gente consegue levando a palavra do Senhor, né? Concentrados aqui, a gente foi transmitindo a mensagem e o Senhor está na tua vida, abençoando, guardando, livrando. E amanhã nós estaremos de volta em nome de Jesus, tentando resolver esse probleminha para a participação dos irmãos ser mais ativa novamente, tá certo? Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, que Deus guarde e livre a cada um. Sim, queridos, e um ótimo feriado, né? Hoje, véspera de feriado, né? Não poderia deixar de mencionar isso. O Senhor Jesus está vivo e vivo para sempre, amados, no nosso coração. O Senhor é a nossa Páscoa, o Senhor é a nossa paz. Dele nós vivemos e nos movemos todos os dias da nossa vida. Oremos pelas almas, irmãos, que vão estar neste período em ilusão, em enganação. Muitos estão festejando a sua própria vida e não se lembram do Senhor, mas vivem uma vida mergulhada na prostituição, nas drogas, nos vícios, procuram um pretexto para festejar a sua própria futilidade e não festejam a Deus, não glorificam a Deus, porque a festa para Deus, irmão, é todo dia dentro do nosso coração. Para Jesus, todos os dias da nossa vida, da nossa alma. Existem muitas simbologias diabólicas nesse período, muitos sacrifícios humanos, muitas idolatrias, tá certo? Se você tá aqui nesse vídeo, ficou até o final, escutando essa mensagem que eu nem esperava falar sobre esse assunto, mas Deus me trouxe à tona, agora é porque você é uma pessoa diferenciada e com certeza vai orar pelas almas que precisam de libertação nesse período agora. Então, ore para que o Senhor venha resgatar almas nesse período, nessas festividades, porque é um período que muitas pessoas são, né? Não pode falar muito o nome aqui, porque senão derruba o vídeo. Então, são pessoas que são alcançadas, irmão, aprisionadas, acorrentadas, para servir de sacrifícios humanos, né? Então, vamos orar para Jesus libertar essas vidas e também esses filhos das trevas, se ainda há esperança para eles. Jesus é a esperança, né? Jesus pode quebrar todo o pacto. Se ainda há esperança deles ficarem vivos após eles aceitarem Jesus, também tem isso, porque muitos deles não querem voltar para Jesus ou crer em Jesus, quebrar o pacto do mal, porque eles sabem que a vida deles vai ser destruída quando eles deixarem de servir Satanás.
né? Então, muitos deles vão ser envergonhados, enfim. Não se sabe como vai ser. Se o pacto deles com Jesus for uma renúncia muito forte, capaz de quebrar o pacto com o inimigo, porque Deus, ele trabalha através de legalidade. Não é tudo que Deus vai quebrar, não, porque é a escolha das pessoas. As pessoas escolhem o mal, irmão, e depois quer que Deus chegue resolvendo os problemas. Às vezes Deus, ele leva a pessoa, a alma salva. Isso aí Deus não se nega a fazer jamais, viu? Deus salva a alma daqueles que têm pactos diabólicos. Se converter para Jesus, Deus liberta, salva a alma. Mas tem coisas que são muito profundas no sentido de que Deus não vai intervir, não. Porque Deus, a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não pode ir contra a própria palavra dele. A pessoa fez aquela escolha, ela vai arcar com as consequências daquilo. O diabo, tão sagaz, sabe que Deus, ele é um Deus justo, que cumpre a palavra dele. Aí ele usa até essa situação também, diz, esse daqui é meu sim, foi ele que se entregou para mim, o corpo dele, tudo. Aí Deus permite, o corpo, irmão, o corpo vai perecer, mas a alma é alcançada pela salvação de Jesus, certo? Então, muitas pessoas que vivem nessa situação não querem crer em Jesus, voltar para Jesus, aceitar Jesus, para não sofrer as retaliações que vai vir sobre a vida deles. Mas é uma questão de inteligência, porque muito vale mais perder essa vida aqui nesse mundo e ganhar a vida eterna. Se perdeu aqui, meu amigo, e vai ganhar a vida eterna, deixa essa vida aqui, renuncia ao teu ego, renuncia e entrega a tua vida para Jesus Cristo. Em nome de Jesus, tenha inteligência. Abre a tua visão, abre a tua mente. O diabo está querendo iludir a mente de muitos. Essa palavra tem endereço, claro, irmãos. Essa palavra tem endereço. E o Senhor alcance todos os que são opositores do Evangelho, que são inimigos declarados do reino de Deus. Amém? Fazer uma oração por essas almas. O Senhor toca agora meu coração para fazer uma oração por essas almas. Em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir a Ti, Jesus, misericórdia neste momento. Senhor, misericórdia sobre a minha vida, me protege a minha casa, protege de toda retaliação do mal. Mas eu quero Te pedir no nome de Jesus. Mas eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor alcance a vida daqueles, Senhor, que estão pactuados com o mal, com o reino das trevas, Senhor, que são declaradamente servos de Satanás, Pai, adoradores de Lúcifer. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta essas almas, Senhor. Tira da ilusão do engano, Pai. Ô Espírito Santo, tira toda a venda, Senhor, toda a legalidade diabólica. Deus, faz uma ruptura na mente deles, para eles voltarem, Senhor amado, os seus corações para Ti. Senhor, faz, meu Pai, na vida deles algo, Senhor, permite algo que eles venham ver o quanto eles são miseráveis. Senhor, não sei, Jesus querido, se o Senhor vai permitir cair na enfermidade, no problema, na dívida. Não sei em que situação, mas é algo que eles vão ver que eles precisam de Ti, Pai. Porque quando não vem pelo amor, vem pela dor. Mas que eles tornem para Ti, Jesus querido. Alcança, Senhor, aqueles que estão em poder de homens malignos, Senhor, nas cavernas, nas casas abandonadas, Senhor amado, nos galpões, nos porões. Senhor amado, aqueles que estão, Senhor amado, dentro, Senhor, de lugares inacessíveis, mas só o Senhor pode entrar. Lugares que só o Senhor pode ver, nós não podemos ir, não podemos ver. Nem a polícia entra em certos lugares, meu Deus. Mas o Senhor, Pai, aleluia. Não existe fronteira para Ti, não existe barreira. Não existe limite, Senhor. Por isso resgata esta alma. Resgata esta vida, resgata esta criança. Resgata, Espírito Santo, aleluia, este inocente. Senhor, esse sangue inocente, Pai. Em nome de Jesus, não permita que seja vertido esse sangue inocente, Pai. Em nome de Jesus, toca, toca, toca. Liberta, transforma, restaura a mente, Jesus. A mente iludida, enganada. A ilusão, Pai, que está na mente de muitos. Eu quero Te pedir, tira toda a venda, Espírito Santo, das famílias, aqueles, meu Pai, que vão viajar, guarda, Pai.
No nome de Jesus, guarda no trânsito, guarda na ida, na volta. Protege em toda e qualquer situação, Espírito Santo, tu és poderoso. Meu Deus, meu poderoso Deus, aleluia. Em nome de Jesus, tem piedade das famílias que estão em luto, Pai. As famílias que perderam seus familiares, as vidas que perderam seus familiares, Senhor, em catástrofes, Senhor, aéreas, catástrofes no trânsito, Senhor. Ah, meu Pai amado, tenha misericórdia, tragédias terríveis. Chega naquele lugar, Pai, chega naquelas vidas, naquelas famílias. Chega com justiça na terra, chega com justiça nesse Brasil, nesse país, Pai, que tu chamaste, que tu escolheste. Senhor, aleluia, que o Senhor está nesta nação, Pai. E levanta esta nação, Pai, para manifestar a tua vontade, a tua glória, a tua unção, o teu avivamento sobre a terra. E o diabo está furioso contra a nossa nação, Pai. Mas o Senhor vai restaurar, Pai, a vida daqueles que estão. Louvado seja o nome de Jesus, aqueles que estão, Pai, iludidos, enganados. E vai renovar os teus servos, Senhor, para poder, Pai, fazer a tua obra. Levar a tua palavra, o teu poder, o teu evangelho, a tua salvação para alcançar vidas. Alcança vidas, Espírito Santo, vidas, vidas, vidas. Almas para o teu reino. É isso que é duradouro, é isso que é consistente, Pai. É esta riqueza que nós queremos, Senhor. Ganhar almas para ti, porque é o maior tesouro, Pai. Que o Senhor, aleluia, deseja, Pai, sobre esta terra. É vidas ganhas, libertas para o teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e agradecemos. Amém, amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Deus colocou essa palavra no nosso coração. E eu creio que o Senhor ouviu a oração que foi feita nesta hora. Nós não vemos, irmãos, mas o Senhor está fazendo coisas maravilhosas. Nós não vemos pelos olhos físicos. Às vezes a gente nem ouve o testemunho, mas que Deus operou, que Deus libertou, que Deus resgatou. Deus fez. Deus faz. Porque Deus, ele não é limitado. Ele não está limitado a tempo, a espaço, a nenhuma circunstância. O Senhor, ele é o Senhor de toda a terra. É o dono do tempo. É o dono das nossas vidas. E os olhos do Senhor, a Bíblia diz, percorre toda a terra, procurando os fiéis da terra. Amém? Que o Senhor possa encontrar em mim e em você fé, fidelidade, constância com Ele, para que nós possamos ser úteis na terra, irmãos, para a obra do Senhor. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.